Página de abertura. Livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 149. Título: No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criaturas mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outros recursos além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, mais uma vez nos reunimos aqui virtualmente para darmos continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, através do Grupo Espírita Francisco de Assis. A obra estudada hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 26, intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Hoje os temas abordados são Dom de curar, itens 1 e 2, preces pagas, itens 3 e 4, e mercadores expulsos do templo, itens 5 e 6. Dom de curar.
Kardec inicia o estudo com a transcrição da passagem do Evangelho escrita por Mateus, capítulo 10, versículo 8, na qual Jesus recomenda a seus discípulos restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Assim, Jesus declara que ninguém deve cobrar pagamento daquilo por que nada pagou. O que os discípulos haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isso é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. A gente tira dessa passagem, não estamos na condição dos discípulos de Jesus, ainda temos muito a caminhar, mas nós também podemos, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, na rua, em todos os lugares, nós podemos também exercer dons derivados do amor. Não necessariamente uma cura, mas uma oração, uma imposição de mãos, através do passe daquela pessoa que está necessitada, uma vibração positiva, um pensamento direcionado para quem está precisando, uma prece. Tudo isso nós podemos fazer para ajudar irmãos doentes, pessoas que estão não necessariamente próximos à passagem, à morte física, mas muitas vezes com problemas de ordem psicológica, de vários gêneros de problemas que precisam de um apoio, precisam de um caminho, de uma orientação, fortalecimento da fé, a certeza de que Deus não nos desampara jamais, uma palavra amiga, disponibilizar o seu tempo, ouvir um desabafo, tudo isso nós podemos fazer e, por óbvio, sempre de forma gratuita, sem esperar agradecimento ou recompensa ou paga. Tudo isso nós podemos e devemos exercitar como Jesus nos ensinou, e como ensina também essa passagem bíblica, no sentido de que a gente dê gratuitamente o que a gente recebe de Deus, a inspiração, enfim, o conhecimento que Ele nos permitiu ter, essa doutrina consoladora, que nos demonstra que Deus é justiça, mas sobretudo é amor, é misericórdia, enfim, e que todos chegaremos lá, cedo ou tarde, na perfeição relativa que nos cabe. Então, que a gente possa trazer esses ensinamentos para a nossa vivência também, não como algo distante, porque foi dito para os discípulos, não, dito para cada um de nós também. E continua no item intitulado Preces Pagas, citando Lucas capítulo 20, versículos 45 a 47, Marcos capítulo 12, versículos 38 a 40 e Mateus capítulo 23, versículo 14. Diz em seguida Jesus a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: acautelem-se dos escribas, que eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informação. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita no tempo de Jesus, os escribas possuíam um grande destaque social. Então Jesus continua: os escribas, os quais se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas
e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa, porque quanto mais for dado, mais será cobrado, né? Acrescentando ainda Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, ele repete, devoram as casas das viúvas, isso é, abocanham as fortunas. Quer dizer, com o interesse de realmente se fazer valer, né, tomar a fortuna de pessoas muitas vezes indefesas, enfim, humildes, né, e que sem conhecimento acabam sendo lesadas por pessoas com má intenção, né? A prece, veja que interessante esse ensinamento que segue no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec menciona, a prece é ato de caridade, né, de amor. É um arroubo, ou seja, é um êxtase, um arrebatamento do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Então devemos analisar, pois ou Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se as palavras forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Prevaricação é um crime cometido por funcionário público, quando indevidamente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra disposição legal expressa visando satisfazer interesse pessoal. Quer dizer, Jesus se apropria de uma palavra dura, né, de um crime. Então, não se deve, por óbvio, cobrar prece. E ele continua, Kardec. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, dos benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Ora, a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito, ou seja, por correto, por legal, o comércio com as coisas do soberano do universo? Quer dizer, a gente pode negociar em cima de benefícios que só Deus pode dar? Por óbvio que não, né? Continua ainda Kardec. Outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Né? Quando a gente ora, há uma aproximação, a gente abre um canal, né, de ligação. Qual pode ser o fervor daquele que transfere a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso?
Aí a gente lembra daquelas pessoas, né, que não vão aos templos, às igrejas, aos centros espíritas, e quando vem alguém que vai, um familiar, um amigo, fala assim, reza por mim, ou põe meu nome no livro de oração, né? Então a gente percebe quanto é importante a pessoa ir, a pessoa se dirigir, né? A pessoa fazer a oração, enfim. O último tema de hoje, mercadores expulsos do templo, é também uma passagem bíblica que Kardec inicia mencionando, né? Essa passagem foi escrita por Mateus, no capítulo 11, versículos 15 a 18, e por Marcos, perdão, capítulo 11, versículos 15 a 18, e Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Então, eles relatam que eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pontos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina, ou seja, foram se esconder, né? Jesus expulsou do templo os mercadores, comenta Kardec. Condenou assim o comércio das coisas santas, sob qualquer forma o pretexto. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Há uma passagem em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros. Lá Kardec fala exatamente sobre essa situação, especificamente no caso do espírita, quando, quer dizer, o da pessoa que se passa por médium sem o ser, né? E com isso pretende angariar recursos, notoriedade, etc. E o quanto é importante, quanto é fundamental, né, que a gente observe que isso denota que a situação não é séria, não é correta. Não se pode vender o que se recebeu gratuitamente. Lembra o dom de curar, enfim, espantar maus espíritos, lá da primeira passagem que Jesus mencionou? Então, Kardec falava claramente, né, que deveria-se observar o médium sério daquele que era um charlatão ou alguém que estava tentando comercializar com o que não podia ser comercializado, né? Que a gente preste atenção quanto a isso. Aí ele menciona, inclusive, essa passagem do Evangelho em que Jesus foi um pouco mais duro, né? No tocante a expulsar os vendedores lá dos templos. Então, Jesus nos ensina com todas essas orientações que nós devemos nos manter nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Nós precisamos dos nossos recursos, dinheiro para pagar as contas, enfim, mas que ele advenha dos frutos do nosso trabalho, né? Da nossa profissão, do serviço que nós sabemos prestar. E todo serviço prestado para o bem, né? Todo serviço voluntário, ele deve ser absolutamente gratuito, né? Todo serviço prestado em nome de Deus, seja em oração, seja em paz, seja todo bem que nós fazemos, né? E nós podemos dedicar um pouco desse nosso tempo, enquanto profissionais, nós podemos dedicar o nosso tempo para ouvir, né? Como a gente já falou um pouquinho antes, para dar uma palavra amiga, para fazer uma oração, para encaminhar a pessoa para um lugar, né, que vai poder melhorar, ajudá-la no momento difícil, enfim, tudo isso nós podemos fazer.
mas sempre de forma totalmente despretensiosa, sem nenhum interesse de reconhecimento, né? Que a paga não só é feita com espécie, com dinheiro, né? Mas muitas vezes a pessoa pretende um prestígio, pretende um reconhecimento público, então que a gente consiga estar muito claro em nossa mente, em nossa vida, que tudo isso que nós fazemos para o bem, de bem, que nós conseguimos fazer, deve ser absolutamente gratuito, né? Até para não perder a finalidade, né? Não nos perdermos nisso. Então, que nós possamos, então, pedir a Deus que nos fortaleça nos melhores propósitos e ações, no sentido de buscarmos a nossa transformação moral, né? Nossa melhora, e que nós consigamos também dominar as nossas inclinações más, que ainda temos, fazendo bem, sem olharmos a quem, todos os dias, em cada oportunidade surgida, seja no lar, na rua, no trabalho, em todos os lugares, através de pensamentos e ações, né? E muitas vezes também o não falar, né? O não falar, se não for generoso, verdadeiro ou tiver alguma utilidade, né? Então a gente passar pelos crivos, a gente ver se deve falar ou não. Se calar muitas vezes também é um ato de generosidade, tá certo? O perdão, enfim, o esquecimento do que possa nos fazer de mal, tudo isso a gente deve procurar cultivar e exercitar. E assim, que Deus nos abençoe e inspire sempre, que a gente possa realmente sermos muito coerentes com tudo isso que a gente está aprendendo, né? Lendo, estudando, e que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Até o próximo estudo. Obrigada.